acompanhe agora o Fatos em Foco, a sua revista eletrônica com notícias e entretenimento. Eu sou Maria Alice Dias e você vai ver agora os principais destaques de hoje. Com a retomada das atividades, muitos consumidores já começaram a pesquisar as ofertas da Black Friday. Um levantamento aponta que 6 em cada 10 brasileiros pretendem fazer compras na data. Em uma região da Suécia que fica dentro do Círculo Polar Ártico, o aquecimento global avança 3 vezes mais rápido do que no resto do planeta. Sons para aprender e ensinar. Você vai conhecer uma professora que usa a música para desenvolver habilidades nas crianças. Estamos no mês da Black Friday e muitos consumidores já começaram a pesquisar as ofertas. 6 em cada 10 brasileiros pretendem fazer compras na data. E com a retomada das atividades, a procura por roupas está no topo da lista dos produtos desejados. Para Maiara, a Black Friday já começou. Ela quer comprar um celular e um computador. Por isso passa um bom tempo na internet fazendo pesquisas. E diz que percebeu algumas mudanças nos preços. Eu fiquei pesquisando em cima desse tal. Quando eu cheguei na loja específica, eu já vi aumento de preço, porque no site, final da semana, estava um valor. Cheguei na loja, já tinha aumentado no mesmo site da promoção, tá? Não estou falando nem da loja física. No mesmo site que eu estava olhando, estava um valor na promoção. Aí quando você entrava na aba para fazer a compra, já era outro valor. Ou seja, já não estava mais aquele valor da promoção, ele já tinha aumentado. Mesmo site, mesmo modelo, uma semana de diferença. E a gente nem entrou na Black Friday ainda. Assim como a Maiara, a maioria dos brasileiros pretende gastar na data, que esse ano acontece no dia 26 de novembro. É o que mostra uma pesquisa encomendada pelo Google. O levantamento foi feito com 500 pessoas em todo o país. 64% dos entrevistados disseram que pretendem comprar na Black Friday. Os outros 36% afirmaram estar indecisos ou que não pretendem adquirir nada. Entre os itens mais desejados, o vestuário vem em primeiro, com 62% das intenções, seguido pelos celulares, 40%, livros e papelaria, 38%, calçados, com 33%, e produtos para cuidados pessoais, 27%. E essa preferência por roupas tem uma explicação: a retomada das atividades. Depois de muito tempo em isolamento por causa da pandemia, as pessoas estão voltando ao trabalho presencial, a frequentar restaurantes e eventos sociais. Por isso, a Black Friday desse ano está sendo chamada de Black Friday da retomada. As pessoas ficaram 2 anos em restrição, né, ou distanciamento social, se você preferir, e claramente você não faz investimento em vestuário, em calçado, né, numa situação dessas. Na hora que você retoma as atividades, os encontros, as atividades sociais, há uma necessidade também de renovação, e essa renovação passa pelo vestuário e pelo calçado. Então, é assim, quando você olha do ponto de vista de recuperação, um segmento que está indo muito bem. Já os eletroeletrônicos, eles já estão com uma curva descendente. E até a Maiara, que procura produtos eletrônicos, admite: se encontrar boas ofertas de roupas e principalmente sapatos, não vai resistir. Tá aí um item de moda que eu realmente amo, tenho vários, e sempre que entra aquela promoção, eu sei que eu posso estar até sendo enganada, mas eu falo, mas eu não tenho esse modelo. Acho que eu preciso. Mas um hábito da pandemia deve continuar: as compras online. No ano passado, mais de 6 milhões de transações foram feitas pelo computador, um recorde na história da Black Friday. Uma outra pesquisa feita por uma empresa de consultoria mostra que nessa edição a opção virou tendência. 56,7% dos consumidores disseram que pretendem comprar só pela internet e 28,2% afirmaram que vão fazer compras online e em lojas físicas. A adoção dessas práticas traz principalmente a questão da comodidade e também a facilidade de você usar ferramentas de comparação de preço. E essa possibilidade faz com que o consumidor ache as melhores ofertas e tenha a comodidade de comprar de casa. Então, isso consolida esse comportamento. Depois que você já experimentou, você já adotou.
E depois de 2 anos, isso já virou um hábito. Pelo computador ou na loja, a data já faz parte do calendário do brasileiro. 60,3% das pessoas que pretendem comprar esse ano já fizeram negócio em edições anteriores. O ticket médio desembolsado no ano passado foi de R$ 687. Mas com tantas facilidades é preciso tomar cuidado para não exagerar nos gastos. A Maiara que o diga. Pode ser uma compra por impulso? Provavelmente, mas a gente gosta. Depois de mudar o nome de sua empresa matriz para a Meta, o Facebook fez outro anúncio importante nesta semana. A empresa vai desativar o sistema de reconhecimento facial de mais de 1 bilhão de pessoas. O sistema existe desde 2010. O anúncio ocorre em um momento em que a companhia luta contra uma grande crise após o vazamento na imprensa americana de uma grande quantidade de documentos internos. A Meta informou em um comunicado que existem muitas preocupações sobre o lugar que a tecnologia de reconhecimento facial ocupa na sociedade e os reguladores ainda estão no processo de fornecer um conjunto claro de regras para seu uso. O sistema foi fundamental para a empresa construir uma biblioteca global de rostos. Mas a função foi alvo de ações judiciais e críticas de reguladores e legisladores. O vice-presidente do Facebook, Nick Clegg, afirmou que a empresa deve fazer mais contra a desinformação em países considerados em risco. Os incêndios florestais que acontecem todos os anos na Califórnia forçam moradores a deixarem suas casas. Jennifer e Ryan ainda sentem o trauma após terem sido obrigados a deixar a vida na cidade de Paradise em 2018. A história do casal é apenas uma de milhares em meio a um fenômeno que cria novos fluxos de imigrantes, inclusive em países mais ricos. Jennifer e Ryan Cashman seguram nas mãos as recordações da vida em família na cidade de Paradise, na Califórnia. Mas a felicidade do casal ruiu quando o fogo arrasou a região. Eles perderam praticamente tudo quando a casa foi atingida pelas chamas dos incêndios florestais de 2018. A tragédia forçou a família a se juntar às crescentes ondas de imigrantes do clima em todo o mundo. É um desafio realocar uma família inteira. Quando os incêndios vieram e perdemos tudo, eu logo disse a Ryan: vamos deixar a Califórnia. Não podemos mais ficar aqui. Simplesmente não consigo imaginar morar lá depois de passar por algo tão traumático e ser lembrada disso diariamente. Em 2019, por sugestão de amigos, a família se deslocou por 4.800 quilômetros em busca de uma nova vida em Vermont, do outro lado dos Estados Unidos. Agora vivem longe do perigo dos rápidos incêndios anuais, intensificados pela mudança climática. Mas as memórias do passado ainda são um desafio para esta mãe que ainda vê a filha sofrer com os traumas causados pelo fogo e pela fuga. Ela era uma garota alegre, forte e independente antes dos incêndios. Ela deixou de ser tudo isso para não conseguir sair mais do meu lado. Se eu vou ao supermercado, ela tem que vir comigo. Minha filha não me deixa mais. E vem tendo pesadelos todas as noites. Por isso, tenho que dormir com ela. Isso parte meu coração. Minha filha está em terapia até hoje. O incêndio que atingiu Paradise em 2018 matou 86 pessoas e destruiu quase 19 mil construções em apenas um dia. As catástrofes provocadas pelo fogo só pioram. 8 dos 10 maiores incêndios já registrados na Califórnia ocorreram a partir de 2017. A violenta seca desencadeada pelo aquecimento global é a principal causa do surgimento dos focos. Para ser honesto, às vezes vem uma cachoeira de lágrimas. Não entendo porque estou me sentindo tão mal por dentro, mas me consulto com um terapeuta. Percebemos que muito disso tem a ver com um novo gatilho de estresse pós-traumático, que não foi resolvido a partir do que ocorreu. A história de Jennifer e Ryan revela um fenômeno recente.
Um aumento constante do número de refugiados do clima, mesmo em países ricos. De acordo com o Centro de Monitoramento de Deslocamento Interno, os incêndios florestais obrigam, em média, na última década, mais de 200 mil pessoas a deixar suas casas todos os anos. Somente em 2020, os incêndios recordes na Califórnia deslocaram cerca de 600 mil pessoas ao longo de vários meses. Um fenômeno que deve ser discutido entre autoridades durante a cúpula do clima COP26. Já pensando nas aulas de 2022, escolas particulares começaram a reajustar as mensalidades. E nessa hora é preciso ficar atento aos direitos do consumidor. Assim que a pandemia se instalou no Brasil, quase tudo fechou e muita coisa migrou para o virtual, inclusive as aulas. Foi aí que muitos pais tiveram de acumular função. Mãe professora, né? Na parte da manhã, Maria Luísa até acompanhava as aulas online, mas depois... Na parte da tarde, toda a demanda ficava para mim. Tinha dias que era 8 horas da noite, ela ainda estava estudando e aí isso começou sim a estressar. Até porque o incentivo veio só no começo da crise sanitária. A escola até por 2 meses nos concedeu um desconto de 5%. E aí depois disso... tirou o desconto, continuou o preço normal. Um preço que Ângela aguentou pagar até o final de 2020. Mas quando chegou a hora de fazer a rematrícula, veio o reajuste. Tanto da mensalidade quanto do material. Na época, a alta seria de 8% em cima de R$ 1.300 de mensalidade e quase R$ 2.000 de material escolar. Aumentos previstos em contrato. O contrato sempre rege que o reajuste ele vai estar de acordo com ou equiparado à inflação. A lei permite que as escolas façam um reajuste por período anual ou semestral, dependendo da estrutura do curso, de acordo com a variação de custos. Elas têm que comprovar, quando elas forem solicitadas pelos pais, elas têm que comprovar qual foi exatamente essa variação de custos, mas elas têm esse direito de prover a esse ajuste de acordo com isso, que pode ser, dentre outros índices, pode ser levado o índice oficial da inflação. Ou não. O aumento pode ser maior, levando-se em conta todas as despesas da escola, como pagamento de impostos, encargos salariais, manutenção e conservação, além do investimento no aprimoramento didático e pedagógico. Mas, por outro lado, a escola não pode cobrar despesas que são de uso comum dos alunos. Em hipótese alguma, poderá compor o valor da anualidade, da semestralidade, taxas, por exemplo, de papel higiênico, material de limpeza e outros produtos que são de uso comum de todos os alunos e da escola. Isso não pode ser repassado para um custo individual no momento de calcular o reajuste da mensalidade. Todos esses dados devem ser inseridos pela escola em uma planilha de gastos que pode ser solicitada pelas famílias. Se todas as informações ali dispostas espelharem as despesas concretas da instituição, o reajuste, seja ele qual for, estará coberto pela lei. Uma questão delicada que envolve os reajustes é o fato de que, por um lado, a escola tem direito a fazer essa variação de preço, mas, por outro, também é possível, em razão da perda do poder aquisitivo por grande parte das famílias brasileiras, que isso acabe inviabilizando a manutenção dos alunos naquela instituição. Então, existe a necessidade de que que os gestores das escolas encontrem um meio termo para que essa recomposição dos gastos não represente uma perda de alunos, porque isso pode acabar acarretando um prejuízo talvez até maior. Para Ângela, o reajuste pesou no bolso e a família se viu obrigada a transferir a Maria Luísa da rede privada para a pública. Mas não só pela questão financeira. A gente se esforça para pagar no presencial porque a gente tem a devolutiva. Agora, no online, tendo que a mãe ter que dar aula, fica inviável. Foi o que muitos pais concluíram nos últimos anos.
Do total de 3,5 milhões de alunos, a rede estadual de ensino paulista conta hoje com milhares de estudantes transferidos da rede privada. Só no ano passado, mais de 16.600 estudantes pediram transferência. E neste ano, o montante contabilizado até o mês de setembro já passa de 10.500. Estão solicitando vagas para vir para a nossa escola. Nossa escola está recebendo muito material, o prédio, eles valorizam e às vezes, porque também não estão podendo pagar as escolas privadas, A Ângela ficou contente com a troca. Disse que a nova escola da filha não deixa nada a desejar. Por isso, não pretende tirar Maria Luísa da instituição onde estuda. Mas mesmo que quisesse, não daria. Porque apesar da família não ter perdido renda durante a pandemia, tudo subiu. A gente não está falando nem de custo de vida luxuoso, a gente está falando do básico mesmo, do arroz, do feijão, do óleo, da carne. Então não tem condições. Para quem ainda tem condições de pagar mensalidades escolares, a dica é tomar cuidado com os abusos. Importante também que os pais façam pesquisas, comparação de preços, de valores e denunciem ao PROCON no caso de ficar constatada alguma prática abusiva. É extremamente interessante que antes que os pais pensem num litígio, numa discussão judicial, que se tente uma composição, que se tente um acordo e que se faça uma negociação, porque para a escola é mais interessante conceder um desconto para um aluno, para alguns alunos, do que perder, pura e simplesmente, esses alunos para o próximo período. O Ministério Palestino do Turismo revelou um dos maiores mosaicos do mundo. Similar a um tapete de tecido, a obra descoberta em 1930 é composta por milhões de pequenas pedras que juntas formam uma imensa tela com o tema Guerra e Paz. Olha só. Este é um dos maiores mosaicos do mundo. Após anos do início das restaurações, a obra foi apresentada nesta quinta-feira pelo Ministério Palestino do Turismo na Cisjordânia ocupada. A peça foi descoberta na década de 1930 durante escavações nas ruínas do palácio do califa omíada Hisham ibn Abdelmalik em Jericó, próximo ao Mar Morto. مساحة قطعة الفسيفساء ما يقارب 835 إلى 36. O tamanho do painel de mosaicos é de aproximadamente 835 metros quadrados e contém mais de 5 milhões de peças e pequenas pedras. Possui um conjunto variado de cores naturais. Todos os componentes são pedras naturais vindas da Palestina. كافة مكوناتها من الحجارة الطبيعية الموجودة في فلسطين. O mosaico lembra um tapete de tecido e traz as figuras de um leão e uma gazela, símbolos que evocam a guerra e a paz. O local, que reúne obras avaliadas em 12 milhões de dólares, esteve fechado por 5 anos para os turistas. تقديرات الوزارة أنه سيكون يعني هناك ازدياد ملحوظ وكبير. O Ministério acredita que vai haver um aumento significativo do turismo para Jericó, principalmente para ver este painel. Ele tem grande importância, seja pelo significado arquitetônico, artístico ou histórico, ou mesmo por seu corpo harmonioso de mosaicos. O projeto de recuperação foi realizado em parceria com o Japão. O acesso à Cisjordânia é controlado por Israel, mas o Estado hebraico confirmou na quarta-feira a reabertura a partir de 1º de novembro das fronteiras para turistas estrangeiros vacinados contra a Covid-19. Na Suécia, protegido por altas montanhas cobertas de neve, Stordalen é um planalto plano e pantanoso pontuado por pequenos lagos de lama. Na região que fica dentro do Círculo Polar Ártico, o aquecimento global avança 3 vezes mais rapidamente do que no resto do mundo. Acima do Círculo Polar Ártico fica Kebnekaise, o lar dos picos mais altos da Suécia. A professora Nini Roskvist passou décadas pesquisando a geleira no cume sul. Em 35 anos de trabalho nas montanhas, ela viu o gelo encolher diante de seus olhos. This little glacier on the peak, it's
Esta pequena geleira no pico responde da mesma forma que qualquer outra geleira na Suécia, na Noruega ou em qualquer outro lugar no mundo. Ela derrete quando está mais quente. A temperatura no verão, quando esquenta, é mais alta do que a neve que chega no inverno. Tivemos verões muito quentes, ondas de calor. Isso reduziu tanto a geleira que ela perdeu o posto de mais alta. Desde a década de 1970, o pico encolheu mais de 20 metros e seu GPS indica apenas 2.094 metros de altitude. Estudos recentes revelam que o aquecimento no Ártico é 3 vezes mais rápido do que no resto do planeta. Ninguém pode mais se enganar, simplesmente está lá e teve um grande impacto nesse ambiente. Na base das montanhas, essa lama esconde outra mudança importante que ocorre na paisagem ártica. Abaixo da superfície pantanosa está o permafrost, solo que fica congelado o ano todo ou por pelo menos 2 anos consecutivos. O local está congelado há milhares de anos, em outras partes do Ártico por centenas de milhares de anos. Mas, à medida que o tempo esquenta, o permafrost derrete e muda a paisagem. O permafrost contém muito carbono armazenado e isso é bom, desde que esteja congelado. Mas quando começa a descongelar, parte desse carbono vai acabar nas águas e na atmosfera, o que causa ainda mais aquecimento global. Por milênios, essas paisagens árticas foram o lar da comunidade indígena Sami, também chamados de Lapões. As renas desse povo pastam livremente aqui durante grande parte do ano. Os animais têm fornecido sustento à comunidade e são essenciais para a subsistência das pessoas do grupo, mas a mudança do clima representa uma ameaça. Nowadays, we don't have during pre-winter. You don't have a cold period of time where the ground freezes. Atualmente, no pré-inverno, já não existe um período de frio em que o solo congela e depois vem a neve. Isso criava um bom terreno para a rena desenterrar o líquen. Hoje, pode chover semanas e a superfície logo é coberta de neve. Isso cria uma camada de gelo sem líquen e as renas não conseguem se alimentar. Which of course makes it the reindeer isn't able at all to feed from it. Por mais de um século, o desenvolvimento de cidades, a construção de ferrovias e a exploração de recursos em minas e pedreiras invadiram essas terras, obrigando os pastores a se adaptar para manter os rebanhos vivos. Em muitos casos, na floresta, passamos a usar o tipo de pasto que era o plano C de nossos ancestrais. Realmente temos de fazer isso. Tivemos de nos adaptar muito às mudanças na paisagem. Aqui, acima do Círculo Polar Ártico, as mudanças já podem ser irreversíveis. A professora Rosqvist prevê que a geleira continuará a encolher, mas ela espera que pelo menos suas medições sirvam de lição para outras regiões que enfrentam os desafios do aquecimento global. O Mar Morto, localizado no Oriente Médio, está encolhendo em ritmo alarmante. O nível da sua superfície cai cerca de 1 metro por ano e, conforme suas águas recuam, surgem crateras capazes de fazer ruir construções inteiras. Esta paisagem lunar um dia esteve coberta pela água salgada do Mar Morto. Mas desde a década de 1960, a famosa extensão de água no deserto perdeu 1/3 de sua superfície. A água azul recua cerca de 1 metro a cada ano e deixa para trás uma paisagem de sal e perfurada com buracos. Vê aquelas marcas? Não podemos ir lá porque é muito perigoso por causa dos buracos e da areia. Você pode afundar. Quando éramos pequenos, íamos ao spa, Porto do Mar. Não há mais mar, está a 3 quilômetros daqui. Os sumidouros podem ultrapassar 10 metros de profundidade e são um testemunho do encolhimento do mar. O recuo da água salgada deixa para trás depósitos subterrâneos de sal. O escoamento das enchentes ocasionais se infiltra no solo e dissolve as manchas de sal. Sem apoio, o terreno acaba desmoronando. O Mar Morto tem uma personalidade e eu sinto que isso está morrendo. É horrível ver algo com que você cresceu desaparecer e é exatamente isso que ocorre aqui. Mas ao norte, todo um complexo turístico se transformou em uma cidade fantasma. As calçadas estão destruídas, os postes de luz revirados e as plantações de tâmaras abandonadas.
É fácil ver que a natureza está dizendo, basta, acabou, claro. Mas seria bom se fosse apenas a própria natureza. O homem interferiu aqui e temos que cuidar disso. Desculpe-me dizer isso de forma franca, mas temos que ter vergonha de nós mesmos por permitir que isso acontecesse. Especialistas apontam indícios de que a situação aqui não pode ser controlada. Já são milhares os sumidouros ao redor do Mar Morto, na Jordânia, Israel e na Cisjordânia ocupada. As crateras refletem a conduta política que literalmente dizimou o fluxo de água para o Mar Morto. A mudança climática acelera ainda mais a evaporação. Os cientistas afirmam que não se pode parar este fenômeno pelos próximos 100 anos. Ele vai continuar a retroceder, não importa o que façamos. Na Espanha, com machados e pedras, mulheres disputam um campeonato de esportes rurais do País Basco. Olha só. As mulheres levantaram pedras pesadas até os ombros e empunharam machados durante o campeonato de esportes bascos, no extremo norte da Espanha. Uma nova geração tenta mudar hábitos e atitudes no esporte tradicionalmente dominado pelos homens. A praça da cidade, na região da Munja, estava lotada de espectadores para torcer pelas competidoras, participação ainda incomum neste tipo de evento. O esporte basco depende da união de força e vigor para realizar pesadas tarefas manuais, tradicionalmente associadas à vida rural na fronteira com a França. Quando eu era pequena, meu padre me dava... O esporte se originou dos trabalhos nas fazendas. Nas casas rurais, homens, mulheres, meninas, meninos, avós e avós trabalhavam, não importa a idade ou sexo. Mas nas competições eram sempre os homens. Minha avó, embora levantasse pedras em casa, nunca teve oportunidade de competir. Por isso as coisas sempre foram mais difíceis para as mulheres, não havia modelos. Mas agora temos campeonatos e estamos progredindo. Se não queres levantar, se não queres cortar... As 18 categorias de esportes bascos tradicionais se inspiram no terreno rochoso e nas tradições agrícolas da região. Entre as modalidades estão o levantamento e arrasto de pedra, corte e serragem de madeira, entre outras provas. As competidoras disseram que foram encorajadas pela resposta das pessoas à crescente presença de mulheres no esporte. Estou começando agora e as pessoas estão realmente nos encorajando e nos empurrando para frente. O treinador de Orbe, o ex-campeão de levantamento de pedras, Félix Campos Lumbreiras, estava otimista com o futuro. As meninas estão começando, mas eu não me importo se são meninos ou meninas competindo. O importante é o esporte progredir sempre. Um par de tênis usado pelo ícone do basquete mundial, Michael Jordan, foi leiloado por $1.470.000, um preço recorde em leilões deste tipo de produto. Segundo a Sotheby's, o valor apurado na venda foi de quase $1,5 milhão, o equivalente a cerca de R$8.250.000. O calçado de couro branco com detalhes em vermelho foi usado pelo ex-jogador no seu 5º jogo como calouro do Chicago Bulls, em 1º de novembro de 1984. No mesmo ano, o ex-jogador recebeu de uma empresa de material esportivo uma linha exclusiva de tênis e roupas para convencê-lo a assinar contrato. Esta ação abriu caminho para os milionários acordos comerciais entre atletas e empresas do ramo de moda esportiva. O preço astronômico ultrapassou o recorde anterior de um par de Air Jordan, leiloado por $615.000 em agosto de 2020 pela Christie. O valor de mercado dos objetos identificados com haste da NBA cresceu muito desde o lançamento do documentário A Última Dança, que conta a saga de Michael Jordan no Chicago Bulls. Uma empresa americana mostrou como o futuro pode parecer no metaverso. A empresa apresentou um óculos de realidade aumentada que pode ser usado em diversas áreas do cotidiano, transformando a forma como enxergamos objetos e informações. O produto está previsto para ser lançado em 2022. A CEO da Magic Leap, Peggy Johnson, deu uma amostra de como o futuro pode parecer no metaverso. A empresa apresentou um protótipo de óculos com realidade aumentada durante a conferência anual de tecnologia Web Summit em Lisboa.
Quando você pensa nisso, vemos que a realidade virtual nos coloca em um dispositivo e logo estamos em outro mundo. Mas com a realidade aumentada, você coloca um dispositivo e permanece em seu mundo, mas aumenta ele com conteúdo digital. Acho que a realidade do metaverso seria poder colocar nossos óculos enquanto andamos pela cidade e pode ver as avaliações de restaurantes e o cardápio. A realidade aumentada pode ser útil em diversas áreas e setores do cotidiano. A tecnologia já foi aplicada na medicina por médicos cirurgiões que tinham como objetivo separar um par de gêmeos siameses. Quando utilizadas, informações saltam diante dos olhos dos usuários. Até o momento, a experiência de muitas pessoas com a realidade aumentada se limitou a jogos como Pokémon Go ou pelo uso de filtros em imagens. Em outubro, a companhia, com sede na Flórida, anunciou que arrecadou mais 500 milhões de dólares para financiar o Magic Leap 2 mais leve, previsto para ser lançado em 2022. Agora vamos acompanhar e sentir um pouquinho do que vai ser o maior aquário de água doce do mundo no Pantanal brasileiro. A previsão é que a estrutura seja entregue em março de 2022. O aquário não vai ser qualquer obra, mas uma de destaque mundial. Ele não é só um monumento arquitetônico do estado do Mato Grosso do Sul. Ele também é um equipamento de grande complexidade tecnológica. E isso nos posiciona entre poucas cidades do mundo que tem uma estrutura como esta. Então é muito importante que a população tenha ciência de que o Estado está sendo dotado de um equipamento que poucos países do mundo têm. Isso quem fala é o professor especialista com obras em aquários pelo mundo. Hoje há apenas alguns peixes, como pacus e pintados, que ficam nos lagos de fora. Mas em 45 dias, os espécimes devem chegar aos poucos. Conforme forem sendo liberados os tanques, eles vão sendo povoados. Mas e a visita? Vai começar pelo saguão, com elevador panorâmico em um espaço amplo. Há ainda um auditório com capacidade para 250 pessoas. As obras estão avançadas. Depois, o visitante passa por esta sala, onde vai funcionar um museu com todo o histórico geológico do Pantanal. Estes equipamentos são projetores que vão dar vida ao ambiente. Mais adiante, os anfitriões, os peixes, vão ser colocados em tanques que já estão passando pela cenografia. Os primeiros representam a região das rochas calcárias de Bonito. Depois, paisagens que remontam os rios como Miranda, Negro e Aquidauana. Vai haver espaço para sucuris também. O aquário vai ter também peixes exóticos com tanques que representam os continentes espalhados pelo mundo. A beleza da escultura do elefante africano impressiona. Claro que faltam detalhes a serem concluídos para colocar a água e os peixes. E esta viagem termina com a sensação do visitante passeando por esta parte aqui, ó. É como caminhar por dentro do Rio Paraguai. Aqui dentro há uma espécie de inversão de papel. A ideia que se passa é de como se os peixes observassem os visitantes. Um grande diferencial do aquário do Pantanal. Rio Paraguai, que é o grande tanque que nós temos, que é um tanque que permite as pessoas passarem por dentro. Um tanque com 1,5 milhão de litros de água. A visita teve a presença de 4 órgãos de imprensa e faz parte da transparência das obras após tanta polêmica. Essa visita faz parte do programa Aquário Transparente, que é justamente para dar transparência a essa obra, uma obra que, como você disse, já teve vários questionamentos. Então é um momento de envolver a sociedade, envolver a imprensa. Nós podemos acompanhar ainda a área onde há todos os equipamentos que vão garantir a saúde dos espécimes. São dezenas de máquinas para bombear e limpar a água que vem da natureza e retorna para ela após tratamento. A obra, agora orçada em 230 milhões de reais, tem 19 mil metros quadrados de área construída. O volume aqui é para 5 milhões de litros de água. Por enquanto, tudo está no cronograma.
cronograma das empresas ele vai até o mês de junho, mas nós temos um combinado e estamos fazendo reunião a cada 15 dias com as empresas e com o grupo de trabalho para antecipar esse cronograma para março. Então a expectativa é que no segundo trimestre do ano que vem, estudantes sul-mato-grossenses em geral e visitantes de todo o mundo possam contemplar e aprender com aquele que deve se tornar num monumento histórico de Mato Grosso do Sul. Embora a domesticação do cavalo seja relativamente recente, o local onde ocorreu esse evento evolutivo era até agora um enigma. Graças à genética, foi possível localizar no norte do Cáucaso o ponto de partida do caminho compartilhado entre humanos e equinos. Trata-se de uma zona nas chamadas estepes pônticas, que se estende do norte do Mar Negro até leste do Mar Cáspio. A região fica no sudoeste da Rússia, nas bacias dos rios Don e Volga. Embora a domesticação do cavalo seja relativamente recente, o local onde ocorreu esse processo evolutivo era até agora um enigma. O cavalo foi domesticado há 4.200 anos, milhares de anos depois do cachorro, da vaca ou da ovelha. De acordo com um estudo publicado na revista Nature, a domesticação transformou a história da humanidade em uma escala sem precedentes pelo que o animal oferecia: mobilidade, velocidade e instrumento de guerra. Mas o registro fóssil, esqueletos e dentes não mostravam um ponto de ruptura claro no tempo. Os cientistas decidiram utilizar então outra técnica: estudar o DNA fóssil, o material genético hereditário que permite voltar no tempo e localizar o ponto zero de uma linhagem animal: Cazaquistão, Sibéria, Península de Anatólia e Península Ibérica. Havia inúmeras hipóteses sobre a origem do cavalo doméstico, mas nenhuma dava resultados conclusivos. Pela leitura e comparação das bilhões de letras do código genético, os cientistas conseguiram identificar uma região no Cáucaso onde as diferenças entre cavalos modernos e antigos eram menos pronunciadas. Rapidamente houve uma explosão populacional intensa. Sons para aprender e ensinar. Você vai ver agora uma professora que usa a música para desenvolver habilidades nas crianças. A música está presente na vida das pessoas desde muito cedo e é usada geralmente como meio de relaxamento e entretenimento, mas pode também ser usada como canal de transmissão de saberes. A música como instrumento de ensino. É assim que as crianças desse espaço aprendem se divertindo, sons, timbres e ainda conhecem novos coleguinhas. Daniela, que é mãe das gêmeas Zara e Matisa, de 2 anos, diz que as meninas ficaram muito reclusas durante a pandemia e, nesse período, percebeu que a música fez bem para elas. A gente, durante a pandemia, ficou muito dentro de casa, muito sem contato com outras crianças. E a gente sentiu falta disso. A gente sentiu que, para o desenvolvimento delas, seria interessante essa interação. E a música é muito importante para elas, porque a gente percebe que elas aprenderam a falar muitas palavras através das músicas, em casa. Logo que chegaram, as gêmeas tiveram dificuldade para enturmarem com as outras crianças. Mas foi preciso uma só música para se sentirem bem à vontade. Todo mundo fala, criança gosta de criança, né? Então, por mais que elas chegaram um pouco tímidas, aos poucos elas vão conseguindo, elas ganham confiança e conseguem interagir. A professora conta que com a música consegue desenvolver várias habilidades com as crianças. Nosso maior objetivo da oficina, né, é a interação das crianças e estimulação. A estimulação cognitiva, motora, motricidade fina, grossa, eles interagirem entre eles, a cognição, né? Porque a gente, através da musicalização, a gente desenvolve a fala, memória, atenção, concentração. Além de professora, Gabriela é também musicista e fez uma apresentação para as crianças com violino. Ela conta que usa a curiosidade
para prender a atenção da turminha. Então a gente deixa eles estimularem primeiro, deixa eles, aliás, manipular os instrumentos, né? Através da manipulação eles vão vendo que tem o instrumento que bate, o instrumento que toca, que tem corda. Então eles vão descobrindo assim os diferentes tipos de instrumento, de timbre, de sonoridade. Aí através disso a gente trabalha o ritmo. Essa metodologia de ensino não é novidade, mas o que pouca gente sabe é o quanto a linguagem musical é importante para o desenvolvimento de uma criança. A mulher do sapo deve estar lá dentro, fazendo endiomaninha para o casamento. E o Fatos em Foco fica por aqui e volta no próximo domingo com mais novidades. Se quiser rever as reportagens desta edição, acompanhe as nossas redes sociais. Obrigada pela sua companhia e um excelente domingo para você. Tchau!